Olá, povo de Deus, estamos aqui outra vez para mais uma palavra das 15. Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu quero te fazer um convite especial. Fica comigo até o final. Deus falará conosco uma vez mais. Até já. Mateus 26, a partir do verso 47. Diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Verso 48. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se por cumprir as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Queridos irmãos, essa mensagem eu quero colocar um título nela aqui: Aprendendo com Jesus. Esse título, ou este tema, é um tema que caberá em tantas mensagens, né? Porque Jesus é o exemplo. Se nós procurarmos imitar Jesus, se nós tivéssemos aí, procurarmos aproximar o máximo de se igualar com Jesus, que bom seria nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, com toda ousadia, com a força do Espírito Santo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus é um exemplo real para nossas vidas. Observa que após Jesus ter estabelecido em 3 orações, ali no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus deixou estabelecido ali, da parte dele, se possível, ele orando ao Pai: passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele orou pela 2ª vez e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: que tudo ficaria na dispensação do Pai, tudo ficaria como o Senhor achasse que convém. E aí ele termina a oração e ele sai. E a última palavra que ele fala naquela oração é que os discípulos não precisam mais, não precisam se preocupar mais, porque ele tinha solicitado que eles orasse com ele, vigiasse com ele ali, naquela madrugada. Aí ele diz: agora não adianta, que o traidor já chegou. E eu comecei a ler a partir de aí. Então, quando o traidor chegou, ele sinalizou, porque havia combinado com o sumo sacerdote, que aquele que ele beijasse era o Cristo, o qual ele estava entregando,
igual ele havia negociado Cristo com os sumos sacerdotes. E aí, acontece que ele chegou e beijou Jesus, e nisso os soldados prenderam Jesus. Pedro lança de uma espada e golpeia um dos soldados. É bom detalhar que Pedro não atirou na orelha do soldado. O texto diz que Pedro golpeou o soldado. E com essa forma de golpear, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote. Ele golpeou o servo, e eu imagino que o servo tirou a cabeça, mas ainda pegou a orelha do servo. E aí foi aonde que Jesus repreende Pedro. Ele diz: guarda a tua espada, Pedro. Porque o que usa a espada para ferir alguém, também um dia será perseguido pela espada. E ali Jesus faz último milagre, que é o milagre de uma cirurgia. O primeiro milagre na Bíblia, do Evangelho de Jesus, ele faz o milagre lá em João capítulo 2, que é a transformação da água em vinho, sendo o primeiro milagre. E aqui ele faz o último milagre no seu tempo de homem na terra. Ele pega a orelha do soldado e coloca de volta, e ali ele faz aquela cirurgia sem linha, sem bisturi, sem agulha, e coloca a orelha outra vez no soldado. Mesmo com este milagre, não houve temor nenhum para o sumo sacerdote e para os soldados. Poderíamos aqui conjecturar num pensamento que a Bíblia não aprova, mas este soldado teve um conceito diferente com Jesus, com certeza. Soldado, por nome de Malco, diz o Evangelho de João. Mas mesmo assim eles prosseguiram por aquilo que eles tinham decretado a fazer, prender Jesus Cristo. E Jesus vira para os seus discípulos, e em especial para Pedro, e diz assim no versículo 53, acaso pensam que eu não posso rogar ao Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Legiões é uma palavra usada para numerar os soldados romanos. Uma legião seria 6.000 soldados. Jesus está falando aqui de 12 legiões. Um número equivalente à quantidade de discípulos que ele tinha ali. Haja vista que Judas já não estava fazendo mais parte, já tinha se corrompido. Mas o número que ele trabalhou foi com 12. E cada uma equivale a 6.000 anjos. Ou seja, 12 vezes 6 dá 72.000 anjos. Jesus disse: se eu quisesse, rogaria ao Pai, e Ele me enviaria 72.000 anjos para me defender. Então guarda a tua espada, porque não precisa da tua espada. Não é necessário da tua espada. Mas ele diz aqui que ele não faria isto. Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O que é cumpriria as Escrituras? É algo de fato que foi estabelecido lá no Getsemane. Seja feita a tua vontade.
e a vontade do Pai seria feita, cumprindo-se as Escrituras e os profetas. E tudo que Jesus fazia, e que Jesus permitia no caso desse, ou aceitaria, ele sempre frisava, é para que fosse cumprido as Escrituras. Judas Iscariotes vai trair, e ele diz, para que cumprisse as Escrituras. Ele sempre tem uma declaração, ou seja, sempre tem uma explicação a respeito dos seus atos, ou dos fatos, ou dos eventos que ocorreram. Jesus sempre apresenta a sua razão por isto. Razão esta que sempre foi enfatizada para que cumprisse as Escrituras. Queridos irmãos, Jesus deixa aqui uma sinalização quando ele diz que vocês acham que eu não poderia chamar ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos? E quando você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 14, você vai encontrar o versículo dizendo: não são todos espíritos ministradores enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação. Duas coisas. A quantidade aqui de anjos não está no singular, está no plural. Eles espíritos ministradores. Ou seja, os anjos estão à disposição daqueles que hão de herdar a salvação, a você, a mim. Então, anjo é aquele que guarda, aquele que livra, por ordem de Deus, como diz o salmista, e dá ordem ao teu respeito. Então, quem dá ordem é Deus. O que a aplicação nós podemos ter aqui, o que nós podemos aprender em tudo isto? Alguém pode estar perguntando: pastor, eu estou entendendo tudo aí, mas eu quero me colocar em algum lugar. Eu disse aqui que nós estamos aprendendo mais uma vez com Cristo. Amados irmãos, às vezes as coisas estão à disposição das nossas vidas. Às vezes as possibilidades existem para nossas vidas. Às vezes o socorro existem para nossas vidas. Mas prevalece o querer de Deus. Porque a pergunta pode soar dizendo como se nós temos anjos. E o Senhor está dizendo que até no plural, mais que um anjo. E acontece algo com a gente fica doente, a gente é cometido de enfermidade, a gente morre. Como que funciona isso tudo? É por aí que a gente vai aprender. Jesus disse assim: eu poderia rogar ao Pai, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Mas como cumpriria as Escrituras? A respeito daquilo está escrito que é necessário. Olha, como pois se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Tem coisas que devem suceder. Tem coisas que devem suceder. Pastor, mas quem comanda isto? É o teu Deus que comanda isso. Tem coisas que devem suceder. O anjo é o nosso protetor. O anjo nos guarda. O anjo nos livra. Eu creio nisso e você tem que crer nisso. Você tem um anjo à disposição. Mas os anjos não estão
submisso às nossas ordens, e sim à ordem de Deus. É Deus que comanda, é Ele que ordena aos anjos ao nosso respeito, e não somos nós. A nossa qualidade, o nosso privilégio é que nós iremos herdar a vida eterna. Mas quem controla os anjos, quem manda nos anjos, quem ordena os anjos é Deus. Pastor, mas por que Deus não mandou um anjo guardar alguém, tal, seu filho, sua família? Por quê? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 6. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Talvez você está vivendo hoje um momento de deixar de abraçar. Às vezes você não está podendo abraçar mais hoje. E eu venho aqui para ministrar na tua vida. É tempo de Deus. É tempo de Deus. É tempo de deixar de abraçar. É tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de nascer e tempo de morrer. Quem controla este tempo é Deus. Por isso que Jesus diz na sua oração: seja feita a tua vontade. Quem prevalece a vontade do que prevalece a vontade de Deus. O tempo é só Ele que determina. E Ele não poderia revelar para mim e para você qual é o nosso tempo. Porque nós não temos estruturas para suportar a palavra de Deus. Nós não temos estrutura para suportar a data, o tempo de Deus. Então nós sabemos qual que é o tempo de Deus. Mas eu aprendo com Jesus aqui. Para aquilo o qual fim é necessário, então eu tenho recurso. E eu posso me defender. Eu tenho legiões de anjos ao meu favor, mas prevalece o querer de Deus. Prevalece o querer de Deus. Tenha certeza, você não está desprezado. Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você está no comando do Deus que fez os céus e a terra. Você está no comando do Deus que fez os céus e a terra. Tenha certeza disso e se console com esta palavra. Você está no comando, você é especial, você é escolhido, você tem uma herança da vida eterna. Você é especial. Quem conduz a tua vida para lá, para cá, até é Deus. Deus que controla a tua vida, em todos os sentidos, mas não entristece, se alegra, porque isso não é para qualquer um. Quem tem o comando de Deus é somente filho de Deus. Foi esta a oração de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Filho de Deus, passa toda a prerrogativa para Deus, porque quem comanda é o Pai. Amém? Fique com esta palavra ao teu coração. Muito obrigado pela tua companhia conosco aqui. Fico muito feliz nesta tarde de saber que você está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua interação. Deus te abençoe por ter compartilhado esta palavra. Com certeza há alguém que não está ouvindo esta palavra. E através de você, esta palavra pode chegar em coração de alguém que se sente desiludido, não está entendendo a vida. E Jesus trouxe esta tarde esta palavra
para que você compreenda que você é filho. E se você é filho, você tem direito de anjos. Mas o controle está com Jeová. E vai acontecer o que é necessário. Esta foi a palavra de Jesus. O que havia de suceder é o que vai acontecer. Guarda a espada. Coloca a espada na bainha. Coloca a espada na bainha. É hora de agir com fé. Com fé. Com fé. Fica com esta palavra. Eu estarei fazendo uma oração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, meu Deus. Eu quero te agradecer. Senhor, tu és o meu Rei. Tu és a minha salvação. Pai bondoso santo, eu quero te louvar, meu Deus, pelas vidas que estão acompanhando, Senhor, esta live. Estão acompanhando esta palavra, Senhor. Que tem acompanhado a palavra das 3, Senhor. Meu Deus, essas palavras, meu Pai querido, que o Senhor tem colocado em nossos corações. Seja, meu Pai, uma forma fluente no coração dos ouvintes, Senhor. Meu Deus, abençoa a casa, abençoa o casamento, abençoa a família, abençoa, meu Pai querido, teus filhos. Pai bondoso santo, continua conosco, em nome de Jesus.